E você falou ali de financiamento, uma coisa que é muito comum, que a gente pega bastante lá na imobiliária, né, Bortoli? As pessoas estão comprando o imóvel com financiamento e entendem que o FGTS pode ser dado como entrada, né? Isso mesmo. Como que é o entendimento disso, assim? Como é que funciona? Na prática, os recursos do fundo de garantia são recursos vistos como recursos próprios do comprador. Uhum. Porém, para ele utilizar os recursos do fundo de garantia para realizar a compra do imóvel, ele precisa mostrar para o agente financeiro. Então, quem tem a gestão das regras é a Caixa Econômica Federal, tá? Mas então ele precisa mostrar que ele preenche todos os requisitos para usar esse dinheiro que é dele. Mas para ele usar para compra, ele tem que preencher esses requisitos. Então, tecnicamente, são recursos próprios do comprador, porém o vendedor só vai ter acesso a esse recurso depois do procedimento junto ao agente financeiro e após o registro deste contrato junto ao cartório de registro de imóveis, que vai se dar a liberação do recurso. Então, assim, é considerado sim recursos próprios, mas não é algo que ele vai sacar e vai entregar para o vendedor como ele faz um dinheiro que ele tem de economia no banco, de poupança. Entendi. Não é igual. Não é entrada, vai junto com o É financiamento. considerada entrada. Esse fundo de garantia, por exemplo, o cliente para adquirir um imóvel residencial, ele pode financiar junto ao banco até 80%. E os 20% podem vir a ser recursos do fundo de garantia, certo? Mas é muito importante ter claro e dar clareza também para um vendedor que ele não vai ter de imediato acesso a esse recurso. Ele vai aceitar, por exemplo, uma proposta 100% entre fundo e financiamento. Se assim for o negócio, ele não vai ver dinheiro agora. Ele vai ter que ter todo o trâmite junto ao agente financeiro, registro de imóveis, para depois ter a liberação desse valor integral. Então, é preciso ter clareza de que é considerado recursos próprios, mas o vendedor só recebe junto com o financiamento ou após o registro quando não tem financiamento. Porque também existe a possibilidade do comprador usar somente os recursos do fundo de garantia para fazer essa compra. Ah, perfeito, entendi. E assim, você comentou ali que quem administra o FGTS é a Caixa. É muito As comum regras. as regras. E fica com recurso também, né? Fica à disposição do recurso, né? E Exato. tem muita Gestora. gestora. E tem muita gente que acredita que para usar FGTS tem que financiar com a Caixa, né? Ah, é verdade. É verdade. Muitas pessoas pensam, mas os bancos, todos os bancos vão se reportar e vão se comunicar. Todos os bancos vão ter as mesmas exigências que é da Caixa, vamos dizer, né? As regras do fundo de garantia precisam ser preenchidas perante qualquer instituição bancária, pública ou privada. Nós temos que mostrar que o mutuário, que o comprador, que o proponente preenche os requisitos. Por exemplo, hoje tem que ter uma avaliação, tem que ser residencial, que é para moradia, tem que ter uma avaliação de até 1,5 milhão de reais. O cliente tem que ter 36 meses de contribuição para o fundo de garantia na vida. Não precisa ser tudo numa mesma empresa, pode ser 12 meses numa, 24 na outra, ou partilhado em mais empresas, né? Mas no montante de 36 meses, pelo menos, de contribuição. O cliente não pode ser promitente comprador de um imóvel residencial onde ele trabalha, onde ele reside, nem na região metropolitana, assim como também não pode ser proprietário de imóvel. Ele não pode ser usufrutuário de um imóvel também nessas localidades, mas ele pode ser no proprietário. Então, tem algumas regras que são bem importantes para que o cliente saiba quando ele decide usar o fundo de garantia, ele não ter surpresas, né? Porque às vezes o cliente não se deu conta que ele tem um imóvel que ele recebeu de herança, é 100% dele, né? Então, isso atrapalha. Porque ele ganhou, não teve, às vezes, o esforço da compra, né? Então, não tem a clareza de que está no imposto de renda dele, que é dele. O cliente também pode usar o fundo de garantia se ele tiver até 40% do valor do imóvel. Então, da propriedade do imóvel, na verdade, né? Então, até 40% da propriedade de um imóvel, ainda que seja na mesma localidade, permite o uso do fundo de garantia. Você diz ele ter um outro imóvel com Isso. 40%, até 40%. Exato. E Então aí ele vamos pode lá. utilizar. Algumas regrinhas para poder utilizar o fundo de garantia. O imóvel tem que ser residencial, com uma avaliação de até 1,5 milhão de reais, ou seja, valor de compra e de avaliação. Se o valor de compra for inferior e a avaliação superar, já atrapalha o uso do fundo de garantia. Então, eu vou repetir, tá?
Então, as regras para uso do fundo de garantia. O imóvel tem que ser residencial, valor de compra ou de avaliação não superior a R$ 1,5 milhão. O cliente tem que ter mais de 36 meses de contribuição na vida para o fundo de garantia. O imóvel que ele vai comprar não pode ter sido adquirido com recursos do fundo de garantia nos últimos 3 anos. O cliente não pode ter imóvel financiado pelo SFH em qualquer parte do país. O cliente pode ser proprietário de até 40% de um imóvel na localidade ou região metropolitana, na localidade que ele quer adquirir. Ele tem que residir há mais de 1 ano na localidade, ou ele tem que estar lotado, ou seja, trabalhar numa empresa, estar lotado, ou a empresa declarar que ele está lotado naquela localidade para que ele possa utilizar. Ele não pode ser proprietário de imóvel residencial concluído em construção onde ele trabalha, onde ele reside, nem na região metropolitana. O cliente não pode ser usufrutuário também de imóvel, mas ele pode ser no proprietário. Então, algumas regras básicas para que ele possa utilizar o fundo de garantia, certo? Então, é muito importante que ele se assessore bem, né, para conhecer as regras, e às vezes tem algumas variações relativas a regime de casamento, algumas dúvidas, e que a gente sabe que uma informação rápida tranquiliza e acelera o negócio do cliente, né? E a eficácia da resposta, a tranquilidade da resposta, a gente sabe que acelera negócios. E isso a gente gosta muito de lembrar.